Bom dia. Na paz. Bom, hoje estamos na sexta-feira, dia 14 de agosto de 2026. Estamos gravando em São Paulo. A Mari já tava com o dedinho ali, ó. Puf. Queria ser a primeira, né? Shalom, querida. Bom dia. Estamos gravando aqui em São Paulo, com um tempo fechado de nuvens, mas abafado, né? Em torno de 18, 19 graus agora, são 9h16, né? E no calendário que Papai do Céu nos pediu para seguir, calendário bíblico, seguindo as palavras que nós estamos diariamente mencionando, estamos no primeiro dia do sexto mês, o mês de Elu, né? Onde no calendário hebraico é o 12º mês antes da virada do ano, né? Então tem muita coisa que a gente precisa aprender sobre a Bíblia e tudo que ela ensina antes da gente sair fazendo alguma coisa e de repente ter erros que fatalmente o Pai deixa acontecer para que a gente aprenda, como está escrito, né? Você aprende pelo amor ou pela dor. Na verdade, você aprende pela obediência ou pela teimosia. Basicamente, é isso que a gente aprendeu na nossa jornada. Muitas vezes ao longo da nossa vida, estou dizendo nós, porque a gente dividiu tudo, o que a gente viveu antes, o durante, e estamos agora no depois dele dizer, agora eu vou coordenar a vida de vocês. Mayara, bom dia. Bom dia. E aí, a gente aprendeu muito lá atrás pela dor, porque a gente era afoito, queria resolver as nossas coisas o mais rápido possível, quero tirar esse problema da minha frente logo para seguir em frente. E você não resolve um problema se você não estiver completo. Aí você agora, né, sempre dando o nosso exemplo, estamos aprendendo pela obediência. Muitas vezes não é o que a gente quer na carne, mas é o que a gente precisa. E o que a gente precisa, em primeiro lugar, é estar com Ele. Por essas e outras, né? É que a gente, quando fala que estamos fazendo tal coisa em obediência, lê-se nas entrelinhas tipo, eu faria de outra forma na carne, se fosse eu decidindo. Mas eu aprendi na dor lá atrás que eu não quero mais passar por aquela dor e depois ele virar e puxar a orelha com amor e dizer, eu te avisei. Bom dia, Lilian, seja bem-vinda. Bom dia a todos. Bom, a gente fica nessa dissertação inicial só para dar tempo para o pessoal entrar, chegando, né? E dentro dessa obediência, onde nós reiniciamos as gravações diárias da Parashá, dentro do calendário bíblico e dentro do relógio bíblico, ou seja, nós temos o entendimento que ele nos deu aqui e testificou inúmeras vezes com inúmeras pessoas e acontecimentos que o dia vira no entardecer ou no anoitecer, né? Então a gente respeita isto. Ontem o dia virou e nós estamos no primeiro dia do sexto mês de Elu, o mês aonde o rei desce e fica mais próximo dos seus, para que eles possam clamar a ele e dizer francamente, abertamente, diretamente
olho no olho, se pudesse acontecer isso, né? Mas lógico, né? Já tá bom, olho nos pés dele, né? E pedindo: Pai, eu me arrependo da minha teimosia e de tudo aquilo que eu deveria ter feito e te escutado, mas eu escutei as outras vozes que estavam aqui, porque eles queriam me desviar do caminho correto. E muitas vezes eu fui para a direita, para a esquerda, e nunca segui aquilo que eu dizia: eu estou seguindo em frente. Não, eu estava patinando para um lado e para o outro, e nunca para frente. Dizem que o rei está no campo. Exatamente. Não. Eu quero agradecer ao Senhor o que Ele tem feito através dessas lives, porque ontem ninguém percebeu, mas a live foi palco de reconciliação, de honra, sabe? Ele mexeu os pauzinhos, né? Exato. Ou as peças do tabuleiro. Pessoas que não foram pegas de surpresa pelo Espírito Santo, a fim de liberar e aceitar perdão, sabe? Então eu agradeço ao Senhor. Nós estamos, acompanhando a trincheira que nos prepara até Yom Kippur, que é o dia do perdão. Uhum. E quando o Senhor fala de honra, é exatamente sobre isso. Então, logo no primeiro dia da trincheira aconteceu isso. E aí ontem de tarde, a gente foi fazer a lição de casa, né? Aquela coisa de que a pergunta era: qual é o acampamento que você tem que deixar para trás para poder subir o monte, né? E esse exercício difícil, e esse acampamento, ele pode representar várias coisas na nossa vida, coisas que estão nos distraindo, pessoas que não fazem mais sentido, qualquer coisa que esteja tirando seu foco, né? Ou que já fechou o ciclo e você que está teimando de carregar. Você gostou de ficar aí. Mas você precisa ser grato e seguir em frente, né? E eu e o Ralph, assim, acho que de tanto cansaço, sabe, gente? Um olhou para a cara do outro e não entendeu nada. Não conseguia refletir naquilo. Aí chegou uma hora que a gente falou: pai, foi a oração do Ralph. Ele falou: se tiver alguma coisa que a gente não está enxergando, nos mostra. Não foi isso? Uhum. Você escreveu? Tá escrito no caderno. Ainda bem que eu tenho esse meu conselheiro, porque eu tava boiando assim. Porque a gente tenta, igual na escola, a gente tenta idealizar uma resposta só para completar o quadro ali. E eu tava incomodado, tanto que eu falei para Lígia: eu não vou mentir pro meu pai, ele sabe o que tá no meu coração. Eu tô tão exausto, tão cansado, que eu queria largar tudo e ficar só no colo dele. Era a única coisa que eu queria, né? Mas ele me deu tarefas, ele me deu responsabilidades, eu preciso cumprir. E ele fala: isso aqui é meu, cuide. Mas como eu vou largar isso se ele falou que é dele? E a gente foi dormir, quer dizer, a gente não dorme, a gente desmaia, né? Aí quando foi agora cedo, é que ele falou: vai levar o João junto com o Ralph na escola. Isso não é comum, geralmente eu fico em casa e ele vai. Uhum. Aí a gente fez a nossa caminhadinha, né? E aí, um pouquinho antes de eu sair, é que o senhor me deu a resposta que eu precisava, né? De tipo: você não sabia qual ciclo que você tinha que fechar para seguir a jornada de vocês? Então, é tal coisa. Eu falei: eita, atrás de eita. Né? Aí, nossa, e aí ele falou, eu falei: tá, pai, me mostra na palavra. Chamador desconhecido. Né? Ele conhece a filha que tem. Né? Tudo eu falo: oi, Meire, bom dia. Tudo ele fala, eu peço: por favor, senhor, me traz aqui, né? Porque eu não quero confiar em coisas que sejam só da minha cabeça. Então eu vou começar agora a leitura da Paraxá, né? Com expectativa. E ele hoje a Paraxá em Deuteronômio 19, né? A partir do versículo 14 até versículo 21, que diz assim: não mudem os marcos de divisa da propriedade do seu próximo,
que seus antepassados colocaram na sua herança, na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês para tomarem posse dela. Ou seja, traduzindo, não tire vantagem. Nunca declarem culpada uma pessoa com base no depoimento de uma testemunha só. E isso vale para qualquer tipo de crime ou pecado. Olha só, tinha tudo a ver com o perdão que foi liberado ontem. Jesus. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se uma pessoa der falso testemunho, afirmando que viu alguém praticar alguma transgressão, quando não viu, os 2 envolvidos na questão serão levados aos sacerdotes e juízes que estiverem exercendo as respectivas funções naquele dia diante do Senhor. Os juízes farão um cuidadoso interrogatório e, se a conclusão for que a testemunha é falsa e que mentiu quando acusou o próximo, receberá a mesma punição que planejava para o seu irmão, que tem a ver com a história de Amã, de Esther, Lá em Esther, né? Que Amã prepara uma forca para matar Mordecai e, no entanto, ele morre na própria forca que ele fez. A gente pegou essa palavra ontem para uma irmã, né? Foi. Exatamente para... Peraí. Esther... não, foi para Luana. E aí, fazendo assim, vocês eliminam o mal do meio de vocês. Então os demais vão sentir medo e nunca mais repetirão esta coisa horrível no meio de vocês. Não tenham pena de uma testemunha falsa. A regra é esta: vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Essa era a regra daquela aliança. E aí hoje o Senhor fala: ame o seu próximo e ame os seus inimigos. Porque né? ele está vendo tudo. Assim como ele amou Judas, por exemplo. Entendeu? Até o tempo que o Senhor determinou, né? Oi, bom dia, Gabi. Bom dia, Elisiane. Bom dia, Liege. Shalom. Tudo bem com vocês? Então, nós lemos a Paraxá agora, que foi Deuteronômio 19, dos versículos 14 ao 21, onde o principal é o seguinte: se nós estamos seguindo a Jesus, né? E ele é justo, que sejamos justos. Então, escutei uma conversa tal, eu vou acreditar logo de cara só porque foi um irmão super confiável que falou? Não confie nos homens. Não, porque às vezes a pessoa só está dentro da perspectiva dela. Por mais que você goste, por mais que... Às vezes ela não está mentindo nem nada, ela só está com a perspectiva dela. Mas como é que você vai emprestar de Deus a visão dele? Né? Que é a do todo, que é lá de cima, né? Oi, Jaque, bom dia. É quando você faz esse exercício. Olha, vou conversar com fulano, com ciclano, com beltrano, vou entender as outras visões, sabe? Toda história tem vários lados da moeda. E à medida que eu me coloco nesse exercício, né, eu diminuo falhas, eu diminuo, sabe, a possibilidade de errar com as pessoas, de julgar errado, de acreditar em algo que não era verdadeiro, né? E cair em difamação, sabe? Então, todo esse cuidado é necessário quando nós estamos aí realmente colocando Jesus como nossa referência de vida, né? Oi, Raquel, bom dia. Bom dia. A paz. Bom, juízo. Nós estamos no mês de juízo. Então, a palavra que está vindo hoje, nesse primeiro dia do mês de juízo, arrependimento e promulgar, dar a sentença do justo juiz, que é o tempo que nós estamos em preparação para entrar
no Yom Kippur, que é o dia do perdão, primeiro você tem que se conscientizar. Então, sozinho, muitas vezes esse exercício não é conseguido porque a gente não quer enxergar aonde a gente errou. Sempre é o outro. O dedo está sempre apontando para fora. Mas tem uma coisa que ninguém esquece, ninguém se lembra. Quando você aponta o dedo para o outro, tem 3 dedos aqui apontando para você. Cuidado. Da forma que você julgou o outro indevidamente, você vai ser julgado. É o que está escrito aqui. Era o olho por olho, dente por dente, ou muita gente fala lei do universo. Tudo que você joga volta para você da mesma forma, multiplicado 3 vezes. Né? E tem sido um tempo de honra, né? Porque só nesses 2 dias que a gente está com o pé aí nesse preparo, nós já recebemos algumas histórias, sabe? De pessoas contando, olha, eu fui injustiçado lá atrás, não me deram voz, e agora fulano voltou e me pediu perdão. Olha, o Senhor usou tal pessoa que não conhecia nada do que eu estava vivendo para falar, olha, fica firme, você vai ser honrado, sabe? Cada história que chega dessa fortalece a nossa fé. É combustível. Porque a gente fala, eu consigo aguentar mais um pouquinho, mais um dia, mais, sabe? Porque sim, os filhos de Deus são extremamente perseguidos. Quer dizer que a gente é o alecrim dourado, a gente não erra também? Não. Tá bom. Nós precisamos também, nesse período, pedir ao Senhor, sonda nosso coração. Em que momento, talvez, eu que fui injusto, eu que escutei parcialmente algo, né? E não tive o comportamento correto. Por favor, Senhor, sonda. Entendeu? E Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar para que você possa ter tempo e oportunidade de corrigir, de se arrepender, né? Nem sempre a relação volta a mesma coisa que era e tudo bem. Não tem que ter ilusão. Perdoar não é conviver. E tem casos que volta melhor ainda, sabe? Então é muito... cada situação é de um jeito, entendeu? Vamos para outra palavra? Vamos lá. Bom, Pai, obrigado novamente pela oportunidade de estarmos juntos. Que o Senhor coordene sempre, diariamente, incessantemente, esses teus filhos aqui que são tão pequenos em entendimento. E dá uma palavra para o seu direcionamento de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Ele nos entregou a palavra no livro de 2 Crônicas, capítulo 23, de novo. Gente, desde que a gente começou a gravar as lives, é a 3ª vez que ele está falando dessa palavra conosco. Então é para a gente realmente prestar atenção. Olha só, vamos lá. No 7º ano do reinado da rainha Thalia, o sacerdote Joiada criou coragem e fez um acordo com alguns dos oficiais do exército, vem para cá, por favor, de 100, que eram de sua confiança. Azarias, filho de Jeroão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maacéias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicri. Esses homens viajaram por todo o Judá secretamente para falar com os levitas e os chefes de famílias israelitas. Ao chegarem a Jerusalém, toda a congregação fez um acordo com o jovem rei que ainda estava escondido no templo de Deus. Joiada disse a eles: aquele que vive escondido dentro do esconderijo do Altíssimo. Joiada disse a eles: chegou a vez
do filho do rei governar, conforme a promessa do Senhor a respeito dos filhos do rei Davi. Nós vamos agir da seguinte maneira: uma terça parte de vocês, sacerdotes e levitas, que entram de serviço no sábado, ficará na entrada como guardas. Outra terça parte irá para o palácio real. Obrigada. E a outra terça parte ficará na porta inferior. E todo o povo deve permanecer nos pátios externos do templo do Senhor, conforme manda a lei de Deus. Pois somente os sacerdotes e levitas que estão de serviço é que podem entrar no templo, porque eles foram consagrados. Vocês, levitas, formem uma guarda pessoal para o rei, com armas nas mãos, e matem qualquer pessoa que não tenha autorização para entrar no templo. Permaneçam sempre ao lado do rei. Os levitas e os homens de Judá fizeram tudo de acordo com as ordens do sacerdote Joiada. Cada um dos 3 chefes levantou um grupo dos sacerdotes que chegava para prestar serviço no sábado, e aqueles que haviam terminado o trabalho da semana, pois o sumo sacerdote Joiada não havia dispensado nenhum grupo, né? Então Joiada entregou lanças e escudos grandes e pequenos a todos os oficiais de batalhões de 100. Essas armas haviam pertencido ao rei Davi e estavam guardadas no templo de Deus. Esses oficiais armados formavam uma linha desde um lado até o outro em frente do templo e ao redor do altar no pátio exterior. Depois Joiada e seus filhos trouxeram para fora o filho do rei. Ele era uma criança, ele tinha 7 anos, gente. Colocaram a coroa na cabeça dele e lhe entregaram uma cópia da lei de Deus. E o proclamaram rei, derramando óleo sobre a sua cabeça. Então soltaram um grande grito: viva o rei! Então houve toda uma estratégia que Deus deu para esses sacerdotes, né, agirem de forma que a rainha não desconfiasse, para que o novo rei pudesse ser ungido e começasse a exercer o seu papel sem risco, né? Tem 3 pontos interessantes aí, né, que eu desta vez o pai está alertando para algumas coisas, tipo fases de 7. No 7º ano de vida do rei, né, no caso? Não, no 7º ano do reinado da rainha. Do reinado da rainha. O 7º ano do reinado da rainha seria o 8º ano da criança? Não, ele era bebezinho quando foi levado para o templo. Então é o mesmo 7. A idade do rei era exatamente o tempo de reinado dela. Ele ficou escondido no templo. Dentro do templo, onde todos os armamentos de Davi estavam guardados. Toda a promessa estava guardada. Nenhum levita foi dispensado. Todos estavam armados e de vigia. Orai e vigiai. Divididos em 3 grupos. 3 de novo. Né? O povo ficou do lado de fora, porque não tinha unção, ou não estavam... Não tinha permissão, pela lei eles não podiam. Não, eu quero a palavra aqui, tá. Né, que tá, eles não estavam consagrados. Tá. Né? Só aqueles que estavam consagrados poderiam entrar. Né? E de novo, essa parte que levita é só cuidador das orações, da palavra, e não, é guerreiro. Eles vão à frente. Os próprios profetas iam à frente. Tantos e tantos foram usados nas guerras, né, para acabar com o inimigo.
É lógico que aqui a gente está vendo a materialização do inimigo invisível. Por isso, tantas e tantas nações foram exterminadas. Mas o inimigo invisível continuou criando e criando, né? O último detalhe: foi colocada a coroa do rei na cabeça da criança. Ele estava sendo cuidado por todos os que estavam lá, inclusive pelo sacerdote, né? E o detalhe principal: foi colocada na mão dele o livro da lei de Deus. Desde criança. Isso é para não esquecer, porque estamos no mês de juízo. Vai ser justificado. E a rainha montou o quê? Ela matou os netos depois da morte do filho para ficar com a herança para ela, o reinado. Só que Deus, ele cuida dos dele. E se você é injusto, quer passar o outro para trás, olha a palavra que deu em Deuteronômio lá: você vai passar para trás o outro, você vai ser julgado triplamente. O peso vai vir no tempo de Deus, e ele está avisando: o tempo chegou, porque este mês de Elul é o tempo. Bom dia, Jean, bom dia. Acho que Eliege tem... Deixa eu pegar aqui. É que ficou assim, uma letrinha em cima da outra. Bom dia, sejam bem-vindos. Vou continuar aqui, versículo 12 do capítulo 23, que diz: quando a rainha Thalia ouviu todo aquele barulho e movimento do povo correndo e os gritos de louvor ao rei, correu para o templo do Senhor a fim de ver o que estava acontecendo. Lá ela viu o rei ao lado da coluna à entrada, com os oficiais e os tocadores de trombeta ao redor dele. Nós vamos ter os toques do chofar. Chofar, né? Chofar. E gente de toda a terra se alegrava ao som de trombetas. Os cantores cantavam acompanhados pelos músicos que dirigiam o povo num grande cântico de louvor. A Thalia rasgou as suas roupas e gritou: traição! Traição! O sacerdote Joiada disse aos oficiais de Sem: tirem a rainha daqui e matem-na, mas não a matem aqui no templo. Matem também qualquer pessoa que tentar ajudá-la. Pois o sacerdote havia dito: não a matem no templo do Senhor. Bom dia, Ariadne. Mulher, você não veio ontem no seu aniversário? Eu estava pronta para cantar parabéns, tá? Então hoje eu vou cantar. Você fica aí. Aqui, ó. Então a multidão abriu o caminho e tiraram a rainha para fora e a mataram no estábulo do palácio. Depois, Joiada fez um acordo de que ele, o povo e o rei seriam todos do Senhor. Então todo o povo correu para o templo de Baal e o derrubou. Destruíram os altares e as imagens, e diante do altar mataram o sacerdote de Baal, Matã. Então Joiada indicou os sacerdotes e levitas para os serviços do templo e para oferecer ao Senhor as ofertas queimadas, conforme está escrito na lei de Moisés. Também deu as mesmas responsabilidades às famílias dos levitas que o rei Davi tinha dado. Eles cantavam com alegria enquanto trabalhavam. Também colocou guardas nas portas do templo do Senhor para não deixar ninguém entrar que não estivesse consagrado. Então os oficiais dos batalhões de Sem, os nobres, os governadores e todo o povo acompanharam o rei desde o templo do Senhor, passando pela porta superior até o palácio, e o rei assentou-se no seu trono. Todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou tranquila e em paz, porque a rainha Thalia tinha sido morta à espada. Tudo isso é para lembrar o tempo que nós estamos, né? Ele está sempre relembrando. E essas frações que ele nos dá da Paraxá são exatamente lembranças. É o que o povo fazia antigamente,
e o que eventualmente Ele quer que a gente faça constantemente, para que a gente nunca se esqueça e recorra nos mesmos erros do passado, porque Ele está mudando, é o tempo de mudança, né? A gente está vendo lá, como foi dito, na trincheira, mas na palavra Ele está reforçando tudo aquilo, né? A rainha Thalia gritou. O que ela gritou? Traição. Acuse-os daquilo que você fez. Isso está numa cartilha, numa cartilha, a gente sabe de onde vem isso. Foi tudo ensinado pelo inimigo. Repita a mentira 1000 vezes, ela vai se tornar verdade. Por quê? 1000 vezes, passou 1000 gerações, todo mundo já esqueceu e aquela mentira vira verdade. Deus está acima de tudo e Ele não vai deixar nada escondido. Tudo vai vir à tona. E aqueles que ficavam acomodados com tudo isso que estava normal, né? Muita coisa a gente fala, isso é normal, isso é brincadeira de criança. Não. É de criança que tem que aprender a seguir as ordenanças. Ele está dando o exemplo aqui. O rei ficou escondido desde bebê. E ele cresceu sobre a batuta do sacerdote, de todos os levitas que estavam protegendo ele, e em cima das leis que foram colocadas na mão dele. Ou seja, se a gente seguir os preceitos que estão aqui, mesmo com toda a recorrência do passado, onde Jesus lembra a gente, isso tudo seu já está pregado na cruz, é só você me aceitar. Me aceitando, Ele vai repetir para nós aquilo que Ele falou para a mulher adúltera: vá, mas não peques mais, porque o meu Pai é misericordioso, mas o limite dele chega. E quando chega, Ele tira a mão e você fica por sua conta e risco. Não que Ele queira, Ele não quer isso, mas Ele é justo. Ele nunca vai beneficiar aqueles que foram injustiçados por aquele que, de repente pode ser que ele se arrependa até lá no final, no último segundo dos 45 do segundo tempo. Tá. Todo mal tem consequência, independente da salvação, do arrependimento. Ele é justo. Então a gente tem que ter consciência disso. Não façam coisas antes de perguntar para Ele. Se a resposta não veio do jeito que a gente queria, não teme. E muitas vezes, quando alguém toma uma decisão e diz: isso aqui eu escutei de Deus e não é aquilo que você gostaria, você leva isso em oração e fala: que o Senhor esteja sobre as decisões que você está tomando, que Ele vá à frente, porque Ele trata cada filho personalizadamente. E cada um de nós, muitas vezes parece que a gente está no mesmo nível. Não. Às vezes nós estamos em tabuleiros diferentes, em estágios diferentes, e a gente não pode pular um degrau, porque a gente pode tropeçar na falha que a gente deixou ali naquela preparação. O tempo que nós estamos é de preparação para o julgamento. Quebra de altares. O que ele está dizendo aqui? O povo saiu depois que matou a rainha e quebrou todos os altares, inclusive o templo de Baal e aqueles que seguiam. Sim. Nós temos que quebrar todos os altares, doa o que doer e a quem doer. Porque, como está escrito, a gente precisa lembrar, a gente gostaria que todos se salvassem, mas Ele, de novo, é justo.
Ele não força. E se a pessoa não quer, ele não vai forçar. Ele vai deixar a pessoa aprender. Como ela vai chegar na salvação e se vai chegar é entre a pessoa e o Deus, o nosso Deus. Era propósito de Deus que esse menino se tornasse rei. Portanto, quando o sacerdote, né, o Joiada, cria coragem e vai conversar secretamente com as pessoas, aquelas pessoas que eram de Deus, porque Deus foi apontando, pode falar com ele, com o ciclano, com o beltrano, as pessoas que eram de Deus souberam guardar o segredo. Honraram o Senhor. Não honrar a pessoa, honrar a Deus. Para que o propósito pudesse ser cumprido. Então, vamos prestar atenção nisso no dia de hoje. É muito detalhe que está numa passagem se materializando e que nós vamos enxergar tudo isso logo, porque o mês, nós já estamos vivendo o mês, não é? Nós não estamos estudando nem lendo, nós estamos vivendo o mês. E os acontecimentos estão aos nossos olhos, não? Quem tiver ouvido que ouça. Então essa é a palavra de hoje. E assim, Senhor do céu, a palavra que ficou gritando na minha cabeça é coragem. Coragem, né? Porque ele disse aqui, o sacerdote tomou coragem. Passaram-se 7 anos e ele podia ter agido antes, mas não era o tempo. Deus diz quando é o tempo. Sim, senhor. E a gente tem que escutar. Só isso. Obedece que dói menos. Como é que a Mari fala? Obedecer para não sacrificar, né? Então tá bom, gente. Então é isso. Vamos cantar parabéns então, Ariadne. Parabéns pra você. Nessa data querida. Mesmo que seja atrasado. Aleluia e glórias na sua vida. Que Deus derrame muitas e muitas bênçãos. Que possa realmente clarear, assim, sabe, derrubar muitos véus para que você finque cada vez mais os pés aí na jornada que Ele te entregou. Tá bom? Esses são nossos votos. A gente te ama, tá? Amém. Beijo. Então é isso, gente. Obrigado por quem está aqui acompanhando, né? Obrigado por aqueles que vão assistindo gravado, né? E como sempre a gente fala, né? Se você gostou do conteúdo, vamos fazer marketing, né? Vai lá no canal do YouTube, curte a página, comenta, compartilha, né? Eu amo vocês também. Amém, obrigado. Né? Porque só assim a gente vai conseguindo alcançar mais e mais pessoas. Não que a gente queira quantidade. A gente quer o que Deus quer. A gente só quer que a palavra chegue para aqueles em que Deus quer que ela chegue. E ela vai chegar, né? A gente não precisa fazer esforço. Nunca fizemos em nenhuma das nossas páginas, nem antes da gente se entregar, muito menos depois que a gente se entregou, porque é tudo dele. Ele faz. Amém. Né? Então é isso. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.